Jacó precisava caminhar rápido, porque o sol estava se pondo e a escuridão no deserto não perdoa ninguém. Ele não tinha cavalos, não tinha servos e não tinha para onde voltar. O peso que ele carregava não estava na mochila, mas no peito. Ele tinha acabado de enganar o próprio pai, Isaque, e roubado o direito de primazia que pertencia ao seu irmão gêmeo, Esaú. A última coisa que ouviu antes de fugir foi que Esaú pretendia matá-lo assim que o luto pelo pai começasse. Agora, Jacó era um fugitivo, um homem marcado pela própria astúcia, avançando em direção a uma terra que ele mal conhecia para tentar salvar a própria pele. O cansaço físico era brutal, mas o medo de ser alcançado pelo irmão era o que realmente o impulsionava. Ele olhava para trás a cada ruído de pedra caindo ou vento soprando nos arbustos secos, imaginando que a lâmina de Esaú estava prestes a encontrá-lo. Quando a luz finalmente sumiu e o frio da noite começou a subir pelo chão, Jacó percebeu que não conseguiria dar mais nenhum passo. Ele estava em um lugar qualquer, sem nome e sem abrigo. Confira se já é inscrito neste canal para continuar aprendendo com histórias bíblicas como essa. Sozinho naquele lugar deserto, Jacó não teve outra escolha a não ser se preparar para passar a noite ao relento. Não havia tendas, não havia conforto. Ele olhou ao redor e viu apenas pedras. Ele pegou uma daquelas pedras, uma peça bruta e fria, e a colocou debaixo da cabeça para servir de travesseiro. Ali, deitado no chão duro, o homem que um dia viveu sob a proteção das tendas de sua mãe se viu completamente vulnerável. O silêncio do deserto era interrompido apenas pelo som da sua própria respiração. Enquanto o sono o vencia, a realidade de sua situação era amarga. Ele era o herdeiro de uma promessa gigantesca feita a Abraão e Isaque, mas naquele momento ele não possuía nada além do cajado que segurava e da pedra onde apoiava o rosto. No entanto, enquanto dormia, o invisível se tornou visível. Jacó começou a ter um sonho que mudaria tudo o que ele entendia sobre o mundo. Ele viu uma estrutura, uma espécie de escada ou rampa monumental, que estava apoiada na terra, mas cujo topo atravessava as nuvens e tocava o próprio céu. Não era uma construção humana, era algo que conectava dois mundos que ele julgava estarem separados. Nessa escada, Jacó viu anjos de Deus. Eles não estavam parados, mas em constante movimento, subindo e descendo por aquela conexão entre o céu e a terra. No topo de tudo, ele viu o próprio Senhor. Deus não permaneceu em silêncio. Ele falou diretamente com aquele fugitivo cansado, identificando-se como o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. A voz que Jacó ouviu não era de condenação pelo que ele tinha feito ao pai, mas de uma promessa esmagadora. Deus afirmou que a terra onde ele estava deitado, aquela poeira e aquelas pedras, seria dele e de seus descendentes. O Senhor prometeu que a descendência de Jacó seria como o pó da terra, espalhando-se para todos os lados, e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mais do que isso, Deus deu a Jacó a garantia que ele mais precisava naquele momento de solidão. Eu estou com você e cuidarei de você por onde quer que vá. Não te deixarei até que eu tenha cumprido tudo o que te prometi. Se essa história te fez refletir, comente, eu confio. Quando Jacó acordou, o susto foi imediato. O sono tinha ido embora, mas a sensação da presença divina ainda estava impregnada no ar frio da manhã. Ele não sentia alegria imediata, mas um temor profundo e reverente que fez seus pelos se arrepiarem. Ele olhou ao redor daquele lugar desolado e disse para si mesmo que, com certeza, o Senhor estava ali e ele não sabia. O lugar que parecia apenas um trecho de deserto agora parecia aterrorizante em sua santidade. Jacó exclamou que aquele ponto no mapa era nada menos que a casa de Deus e a porta dos céus. Ele se levantou de madrugada, pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e a colocou de pé, como uma coluna, um monumento para marcar o que havia acontecido. Ele pegou o pouco de azeite que tinha e o derramou sobre a pedra, consagrando aquele local. Ele mudou o nome daquele lugar, que antes se chamava Luz, para Betel, que significa Casa de Deus. Ali, Jacó fez um voto solene. Ele declarou que, se Deus realmente estivesse com ele, o guardasse naquela jornada, lhe desse pão para comer e roupas para vestir, e o fizesse voltar em paz para a casa de seu pai, então o Senhor seria o seu Deus. Ele prometeu que aquela pedra seria um lugar de adoração e que, de tudo o que Deus lhe desse, ele entregaria fielmente a 10ª parte. Jacó partiu de Betel não mais como um homem apenas fugindo da morte, mas como alguém que tinha um compromisso firmado com o Criador, carregando a certeza de que nunca esteve realmente sozinho.
Se você assistiu até aqui é porque gostou desse caso, deixe um comentário dizendo eu assisti até aqui, para que eu possa te conhecer e saber quem realmente gosta das histórias aqui do canal. Aproveite também para deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus vê o nosso caminho, mesmo nos momentos de maior solidão. 2 anos inteiros se passaram desde que o copeiro saiu da prisão, e o nome de José parecia ter sido apagado da memória de todos os homens, mas não da memória de Deus. No palácio, o faraó teve 2 sonhos que o deixaram profundamente perturbado. Ele viu 7 vacas gordas serem devoradas por 7 vacas magras e feias, e 7 espigas de trigo cheias serem engolidas por 7 espigas secas e queimadas pelo vento. Nenhum sábio ou adivinho do Egito foi capaz de explicar o que aquilo significava. Foi nesse momento de tensão extrema que o copeiro real finalmente sentiu o peso da sua falha e mencionou o jovem hebreu que ainda estava na masmorra. José foi tirado daquele lugar escuro às pressas. Ele teve que se barbear e trocar suas roupas de prisioneiro antes de ser levado à presença do homem mais poderoso da terra. Diante do faraó, José não tentou usar a situação para benefício próprio. Quando o rei disse que ouviu dizer que ele podia interpretar sonhos, José respondeu com uma humildade impressionante, afirmando que a resposta não vinha dele, mas que Deus daria ao faraó uma resposta de paz. Se essa história te fez refletir sobre como a resposta para os nossos maiores problemas vem de cima, comente "Eu confio". José explicou que os 2 sonhos eram um só aviso. O Egito teria 7 anos de uma fartura nunca antes vista, seguidos imediatamente por 7 anos de uma fome tão devastadora que toda a abundância anterior seria esquecida. O conselho de José foi direto. O faraó precisava encontrar um homem criterioso e sábio para administrar as colheitas e estocar mantimentos. Impressionado com a clareza e com o espírito que havia em José, o faraó entendeu que ninguém seria melhor para essa tarefa do que o próprio homem que recebeu a revelação. Naquele mesmo dia, o prisioneiro que havia sido vendido pelos irmãos e injustiçado por anos recebeu o anel de selar do rei, vestes de linho fino e uma corrente de ouro. José foi nomeado governador de todo o Egito, ficando abaixo apenas do faraó. O plano de Deus se cumpriu exatamente como previsto. Durante os anos de fome, o Egito tinha pão, e José se tornou o braço direito da nação, provando que o tempo de espera na solidão era, na verdade, o tempo de preparação para o seu propósito. Se você assistiu até aqui é porque gostou desse caso, deixe um comentário dizendo "Eu assisti até aqui", para que eu possa te conhecer e saber quem realmente gosta das histórias aqui do canal. Aproveite também para deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo com alguém que precisa entender que no tempo certo, as coisas se resolvem. 2 anos de abundância se passaram, e o Egito viu seus celeiros transbordarem, exatamente como José havia previsto. Mas, assim que o 8º ano começou, a terra rachou. O sol parecia castigar o solo com mais força do que o normal, e o rio Nilo não subia o suficiente para irrigar as plantações. A fome não atingiu apenas o Egito, mas se espalhou por todas as terras vizinhas, incluindo Canaã, onde vivia Jacó e seus filhos. O desespero começou a bater à porta daquela família. Jacó, já idoso, soube que havia trigo no Egito e ordenou que 10 de seus filhos descessem até lá para comprar comida. Ele não permitiu que Benjamim, o mais novo e único irmão de sangue de José que restava, fosse junto, pois tinha um medo profundo de que algo ruim lhe acontecesse no caminho, assim como aconteceu com o filho que ele julgava estar morto. Quando aqueles 10 homens chegaram ao Egito, foram levados diante do governador da terra. Eles se prostraram, com o rosto encostado no chão, diante do homem que tinha o poder de decidir se eles viveriam ou morreriam de fome. Eles não sabiam, mas estavam realizando, décadas depois, exatamente o sonho que tanto odiaram e que os levou a cometer um crime no passado. José reconheceu seus irmãos no primeiro instante, mas eles não faziam ideia de que aquele homem poderoso, vestido com linho fino egípcio e falando através de um intérprete, era o irmão que eles tinham jogado em um poço e vendido como escravo. Confira se já é inscrito neste canal para continuar aprendendo com histórias bíblicas como essa. A tensão naquele salão era quase insuportável. José não se revelou de imediato. Em vez disso, ele agiu com dureza, acusando-os de serem espiões que vieram para observar os pontos fracos do país. O medo tomou conta dos irmãos, que tentaram se defender desesperadamente, contando sobre sua família, sobre o pai que os esperava e sobre o irmão mais novo que ficou em casa. Ao mencionarem que um dos irmãos já não existia, José sentiu o peso daquelas palavras, mas manteve o disfarce. Ele os colocou na prisão por 3 dias,
deixando que o silêncio da cela trouxesse à tona a culpa que eles carregavam por tanto tempo. Lá dentro, achando que ninguém os entendia, os irmãos começaram a confessar uns aos outros que aquele sofrimento era o castigo de Deus pelo que fizeram a José anos atrás. Ouvir o arrependimento deles fez José ter que sair da sala para chorar escondido, onde ninguém pudesse ver sua vulnerabilidade. Ele decidiu testá-los uma última vez. Soltou 9 deles, mas manteve Simeão como refém, exigindo que voltassem com Benjamim para provar que não eram mentirosos. Quando voltaram para Canaã e contaram tudo a Jacó, o velho pai se desesperou, sentindo que estava perdendo todos os seus filhos. Mas a fome não dá tréguas, e quando o alimento acabou, não houve outra escolha a não ser levar Benjamim para o Egito, carregando presentes e o dobro do dinheiro, sem imaginar que o governador já tinha preparado um desfecho que mudaria a história para sempre. Se essa história te fez refletir, comente, eu confio. O reencontro foi marcado por um banquete na casa de José, onde os irmãos ficaram espantados ao serem sentados exatamente por ordem de idade. José viu Benjamim e a emoção quase o traiu, mas o teste final ainda não tinha terminado. Ele mandou encher os sacos de trigo dos irmãos e, secretamente, ordenou que sua própria taça de prata fosse escondida na bagagem de Benjamim. Assim que eles saíram da cidade, foram perseguidos e revistados. Quando a taça foi encontrada com o mais novo, o mundo deles desabou. Eles voltaram ao palácio rasgando suas vestes em sinal de agonia. Foi então que Judá, o mesmo que sugeriu vender José no passado, deu um passo à frente. Ele implorou para ficar como escravo no lugar de Benjamim, explicando que não suportaria ver seu pai morrer de tristeza. Naquele momento, José viu que o egoísmo dos irmãos tinha sido substituído pelo sacrifício. Ele não conseguiu mais se segurar, e chorando tão alto que todos no palácio ouviram, gritou: "Eu sou José, meu pai ainda vive?" O pavor nos olhos dos irmãos se transformou em um silêncio absoluto. José os abraçou e explicou que não foram eles que o enviaram para o Egito, mas Deus, para que ele pudesse preservar a vida de todos durante a fome. O reencontro final com Jacó selou o perdão e mostrou que, apesar dos erros humanos, o plano de Deus para a preservação do seu povo foi cumprido com perfeição. Se você assistiu até aqui é porque gostou desse caso, deixe um comentário dizendo "Eu assisti até aqui", para que eu possa te conhecer e saber quem realmente gosta das histórias aqui do canal. Aproveite também para deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo com alguém que precisa entender que, no tempo certo, as coisas se resolvem. O tempo é uma força que ninguém consegue conter. Os anos passaram, as feridas do passado cicatrizaram, e aquela geração que viu a chegada de Jacó ao Egito foi pouco a pouco sendo enterrada pelas areias do deserto. José, o homem que salvou nações inteiras da fome e reconciliou sua família, também se foi. Com o tempo, a memória dos seus feitos começou a desbotar nos corredores do palácio egípcio, até que um novo rei subiu ao trono. Esse homem não conhecia José e não sentia nenhuma gratidão pelo passado. Para ele, os descendentes de Israel não eram mais os convidados de honra de um antigo faraó, mas sim uma massa de estrangeiros que crescia rápido demais, forte demais e perto demais das suas fronteiras. O medo começou a ditar as regras no Egito. O novo faraó olhava para os hebreus e via neles uma ameaça de guerra, uma traição iminente. Para conter esse crescimento, ele decidiu transformar vizinhos em escravos. A liberdade que o povo desfrutava foi substituída pelo peso do chicote e pela dureza do barro e dos tijolos. A Bíblia relata que os egípcios passaram a escravizar os filhos de Israel com rigor, tornando a vida deles amarga com um trabalho que não dava descanso. O que antes era uma terra de refúgio se tornou uma prisão a céu aberto, onde o clamor por socorro parecia se perder no vento quente do deserto. Confira se já é inscrito neste canal para continuar aprendendo com histórias bíblicas como essa. Mas quanto mais o faraó tentava esmagar aquele povo, mais eles se multiplicavam. O plano de exaurir os hebreus pelo trabalho forçado fracassou diante da vitalidade que eles demonstravam. Desesperado e furioso, o rei do Egito radicalizou. Ele convocou as parteiras das mulheres hebreias, Sifrá e Puá, e deu uma ordem que gelaria o sangue de qualquer pessoa. No momento do parto, se o bebê fosse um menino, ele deveria ser morto ali mesmo. Imagine o dilema dessas mulheres, pressionadas pelo homem mais poderoso da terra para se tornarem assassinas de recém-nascidos. No entanto, o temor que elas tinham por Deus era maior do que o medo do faraó. Elas desobedeceram e deixaram os meninos viverem. Quando confrontadas pelo rei, deram uma desculpa sobre a força das mulheres hebreias e Deus as abençoou por sua coragem.
Vendo que as parteiras não seriam seus instrumentos de morte, o faraó lançou um decreto público a todo o seu povo. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser lançado no rio Nilo. O rio, que era a fonte de vida do Egito, deveria agora se tornar o cemitério de uma geração. É nesse ambiente de terror e choro que uma mulher da tribo de Levi engravidou. Por 3 meses, ela conseguiu esconder o filho, abafando cada choro e vivendo sob o terror constante de que os soldados batessem à sua porta. Mas um bebê cresce e o silêncio se torna impossível de manter. Se essa história te fez refletir, comente "Eu confio". Sem ter como esconder o filho por mais tempo, aquela mãe tomou uma decisão desesperada e cheia de fé. Ela preparou um cesto de papiro, vedou cada fresta com betume e piche para que a água não entrasse, colocou o bebê dentro dele e o deixou entre os juncos, na beira do rio Nilo. Ela não o jogou no rio para morrer. Ela o entregou ao rio na esperança de um milagre. De longe, a irmã do menino, Miriam, vigiava para ver o que aconteceria. Foi nesse momento que a filha do faraó desceu para se banhar. Ela avistou o cesto e, ao abri-lo, viu o bebê chorando. O coração da princesa se encheu de compaixão, mesmo sabendo que aquela era uma das crianças que seu pai queria exterminar. Miriam, com uma astúcia impressionante, se aproximou e sugeriu chamar uma ama hebreia para cuidar da criança. Assim, de forma extraordinária, a própria mãe do menino foi contratada pela filha do faraó para criar o próprio filho, recebendo um salário para isso e garantindo a segurança dele dentro da casa do seu maior inimigo. O menino cresceu e foi levado de volta à princesa, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque das águas o tirei". O plano do faraó para destruir o libertador acabou servindo para criá-lo com a melhor educação e proteção que o Egito poderia oferecer. Deus não apenas preservou a vida de Moisés, mas o colocou no coração do império para que, no momento certo, ele pudesse confrontar o poder que oprimia o seu povo. Se você assistiu até aqui, é porque gostou desse caso? Deixe um comentário dizendo "Eu assisti até aqui", para que eu possa te conhecer e saber quem realmente gosta das histórias aqui do canal. Aproveite também para deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo com alguém que precisa entender que os planos de Deus não podem ser frustrados pelo medo ou pela opressão. O barulho começou como um tremor baixo no chão, mas logo se transformou no som metálico e ritmado de centenas de carros de guerra avançando a toda velocidade. No horizonte a poeira subia como uma parede cinzenta, escondendo o exército de Faraó, que vinha com ódio e sede de vingança. Os israelitas, que momentos antes celebravam a saída da escravidão, sentiram o sangue gelar. Naquele instante, o pânico tomou conta de tudo. Olhando para os lados, só viam montanhas e rochas. Olhando para frente, a imensidão profunda e escura do Mar Vermelho. Olhando para trás, a morte vinha montada em cavalos de guerra. O desespero foi tão grande que muitos começaram a gritar contra Moisés, perguntando se não havia túmulos suficientes no Egito para que ele os trouxesse para morrer naquele deserto. Era o medo humano, cru e real, de quem se sente encurralado sem ter para onde fugir. Confira se já é inscrito neste canal para continuar aprendendo com histórias bíblicas como essa. Moisés estava sob uma pressão que poucos homens na história suportariam. Ele ouvia o choro das crianças, os gritos de fúria dos homens e o barulho cada vez mais próximo das rodas dos carros egípcios. Mas, em vez de se render ao pânico generalizado, ele disse ao povo para não ter medo e para ficar parado, observando o que Deus faria, porque aqueles egípcios que eles tanto temiam nunca mais seriam vistos. Foi então que algo sobrenatural aconteceu. A coluna de nuvem, que guiava o povo durante o dia, moveu-se para trás deles, colocando-se entre o acampamento de Israel e o exército do Egito. Durante toda a noite, de um lado havia uma escuridão densa para os egípcios, mas do outro, para Israel, havia uma luz clara. Nenhum dos dois exércitos conseguiu se aproximar durante a noite inteira. Deus ordenou que Moisés estendesse a mão sobre o mar. Um vento oriental forte e implacável começou a soprar, cortando as águas com uma força impossível de descrever. O que as pessoas viram ao amanhecer foi algo que desafiava qualquer lógica. As águas estavam divididas, formando uma parede alta de cada lado, e no meio, o solo estava completamente seco. Os israelitas começaram a descer para o meio do mar. O cheiro de sal e o som das águas presas nas laterais eram constantes, enquanto milhares de pessoas caminhavam pelo fundo do oceano. Quando o faraó viu o caminho aberto, não hesitou. Levado pelo orgulho e pela fúria, ordenou que seus carros e cavaleiros entrassem no mar atrás deles. Mas no meio da travessia, as rodas dos carros começaram a se soltar e a atolar na lama do fundo do mar.
Os egípcios perceberam tarde demais que não estavam lutando contra escravos, mas contra o próprio Deus. Se essa história te fez refletir, comente "Eu confio". A confusão tomou conta das fileiras egípcias, enquanto eles tentavam dar meia volta e fugir. Mas o tempo de Israel havia chegado, e o tempo do Egito havia acabado. Deus ordenou que Moisés estendesse a mão novamente. Com o sol já nascendo, o mar voltou com toda a sua força avassaladora ao seu lugar normal. O barulho das águas desabando sobre os carros de guerra cobriu os gritos de socorro. Em poucos minutos, o exército mais poderoso do mundo antigo tinha desaparecido sob as ondas. Não sobrou um único soldado para contar a história. Quando os israelitas chegaram à outra margem e olharam para trás, viram os corpos dos egípcios na praia e entenderam que a opressão de séculos tinha terminado de uma vez por todas. Naquela manhã, o medo se transformou em temor a Deus e em uma fé renovada no que ele podia fazer. Se você assistiu até aqui é porque gostou desse caso, deixe um comentário dizendo "Eu assisti até aqui", para que eu possa te conhecer e saber quem realmente gosta das histórias aqui do canal. Aproveite também para deixar o seu gostei e compartilhar esta história com alguém que precisa lembrar que, diante de um mar fechado, o socorro vem de onde menos se espera. O povo estava encurralado e o pânico era quase palpável, mas o movimento de Deus começou de uma forma que ninguém esperava. A coluna de nuvem, que sempre ia à frente para guiar o caminho, subitamente se ergueu e passou para a retaguarda. Ela se colocou exatamente entre o acampamento de Israel e o exército do Egito. Durante toda aquela noite, a nuvem trouxe trevas para os perseguidores, enquanto iluminava o caminho para os perseguidos. De um lado, o brilho do fogo, do outro, uma escuridão tão densa que impedia os egípcios de avançarem. Moses estendeu a mão sobre o mar, e o que aconteceu a seguir desafiou qualquer lógica humana. Um vento oriental fortíssimo começou a soprar com uma violência absurda, castigando as águas durante a noite inteira. O mar não apenas se afastou, ele foi partido ao meio, transformando o leito profundo em terra seca, enquanto as águas se erguiam como muros sólidos à direita e à esquerda. O caminho estava ali, mas atravessar exigia uma coragem desesperada. Se você consegue sentir a pressão que Moisés e aquele povo enfrentaram nesse momento decisivo, comente agora. Deus abre o caminho para mostrar que você entende que, às vezes, a única saída é seguir em frente. Os filhos de Israel começaram a travessia no meio do mar, pisando em solo seco, cercados por paredes de água que pareciam prontas para desabar a qualquer instante. Era o som de milhares de passos, o choro de crianças e o barulho dos animais, tudo misturado ao rugido do vento. Quando a manhã começou a surgir, os egípcios perceberam o que estava acontecendo. No auge do orgulho e da fúria, Faraó deu a ordem e todo o seu exército, todos os cavalos, carros e cavaleiros, mergulhou no caminho aberto no mar. Mas no meio da travessia, a confusão tomou conta das tropas egípcias. As rodas dos seus carros começaram a se soltar ou a travar no fundo do mar, tornando a perseguição um fardo impossível. O terror mudou de lado. Os soldados gritavam para fugir de Israel, percebendo tarde demais que era o próprio Senhor quem lutava contra eles. Foi então que Deus deu a ordem final a Moisés. Ele estendeu a mão novamente sobre as águas, e ao amanhecer, o mar retomou sua força natural com uma violência avassaladora. Os egípcios tentaram fugir, correndo de encontro às águas, mas não houve escapatória. O mar se fechou completamente, cobrindo os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó que havia entrado no mar atrás de Israel. Nem um único soldado sobreviveu para contar a história. Naquela manhã, os israelitas pararam na outra margem e viram os corpos dos egípcios trazidos pelas ondas. Ao verem o grande poder que o Senhor demonstrou contra o Egito, o povo temeu a Deus e depositou sua confiança nele e em Moisés, seu servo. O que antes era um cenário de morte certa, se transformou no maior testemunho de libertação já registrado. Se você assistiu até aqui é porque gostou desse caso, deixe um comentário dizendo "Eu assisti até aqui", para que eu possa te conhecer e saber quem realmente gosta das histórias aqui do canal. Se essa narrativa tocou você, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo com alguém que precisa saber que nenhum obstáculo é grande demais quando a ordem é avançar. Assim que os pés do povo tocaram a areia firme da outra margem, o som ensurdecedor das águas voltando ao seu lugar trouxe um silêncio pesado. O mar, que momentos antes era uma parede de proteção, tornou-se o fim definitivo para os carros e cavaleiros que os perseguiam.
Naquela margem, entre os restos das carruagens e o vai-vem das ondas, o medo que apertava o peito de Israel deu lugar a um temor profundo diante do que seus olhos acabavam de ver. Mas o alívio do milagre logo encontrou a dureza do chão. Moisés começou a guiar aquela multidão para longe da costa, entrando no deserto de Sur. Foram 3 dias de caminhada sob um sol que não dava trégua. O brilho da vitória começou a ser coberto pela poeira fina que subia do solo seco e entrava nos pulmões. Não havia água. A alegria das canções de liberdade foi secando nas gargantas, e o cansaço físico passou a testar a memória do espírito. Se você sente que a sua caminhada está difícil e que o deserto parece não ter fim, comente agora com fé: Deus não me trouxe até aqui para eu parar no meio do caminho. O cansaço transformou-se em desespero quando eles finalmente avistaram água em Mara. As pessoas correram, tropeçando umas nas outras, mergulhando as mãos e as vasilhas naquela promessa de alívio. Mas o primeiro gole foi um choque de amargura. A água era intragável, amarga como o próprio sofrimento que tentavam deixar para trás. A decepção foi como um soco no estômago de cada pai e mãe que via seus filhos chorando de sede. Em vez de oração, o que subiu do acampamento foi o murmúrio. Eles olhavam para Moisés com olhos carregados de acusação, perguntando o que iriam beber, como se o Deus que dividiu o mar tivesse se esquecido deles no calor do deserto. Moisés, sentindo o peso daquela pressão humana, clamou ao Senhor. A resposta não veio através de um novo rio, mas de um pedaço de madeira que Deus lhe mostrou. Quando Moisés lançou aquela madeira nas águas, o que era amargo tornou-se doce. Ali, Deus provou que pode mudar a essência das situações mais difíceis, transformando o gosto da derrota em sustento. Dali, seguiram para Elim, um lugar de repouso com 12 fontes de água e 70 palmeiras, onde puderam finalmente respirar. Mas o deserto é um lugar de constantes provações de confiança. Ao saírem de Elim e entrarem no deserto de Sim, a fome começou a apertar. A lembrança da escravidão no Egito foi distorcida pela necessidade física. Eles começaram a falar com saudade das panelas de carne e do pão que comiam até se fartar, preferindo a barriga cheia sob o chicote à liberdade sob a providência. Em resposta, Deus fez cair do céu o maná, um alimento que eles não conheciam, e cobriu o acampamento com codornizes ao entardecer. A regra era clara: colher apenas o necessário para o dia. A ansiedade humana, porém, levou alguns a tentarem estocar o alimento, apenas para verem o que colheram apodrecer e se encher de vermes. Eles precisavam aprender, da maneira mais dura, que a dependência de Deus é diária. A caminhada continuou até Refidim, mas a história se repetiu. Não havia água. A tensão subiu a um ponto perigoso. O povo, furioso, chegou a cercar Moisés, prontos para apedrejá-lo. O dilema de Moisés era humano e solitário. Ele estava sendo cobrado por algo que só Deus poderia resolver. Sob a ordem divina, Moisés feriu a rocha em Horebe diante dos anciãos, e daquela pedra seca jorrou água em abundância. Mas o descanso durou pouco. Enquanto ainda lidavam com a sede, os amalequitas apareceram para atacá-los. Não era apenas uma batalha física, era um teste de persistência. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas no alto do monte, segurando o cajado, Israel vencia. Quando suas mãos pesavam pelo cansaço e baixavam, o inimigo prevalecia. Arão e Hur perceberam a fadiga de Moisés e sustentaram seus braços, um de cada lado, até o pôr do sol. Foi uma vitória conquistada no limite do esforço humano unido à obediência espiritual. Josué derrotou o exército de Amaleque no vale, enquanto no monte, a resistência de um homem exausto garantia o resultado. Deus mostrou que ninguém vence o deserto sozinho e que o apoio de quem está ao nosso lado é o que nos mantém de pé nos momentos de fraqueza. Se essa história te fez refletir sobre a importância de ter alguém que sustente suas mãos nos dias difíceis, comente "Eu confio". Após meses de provações, sede, fome e batalhas, Israel finalmente chegou ao pé do Monte Sinai. Ali, entre trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa que cobria o cume, a voz de Deus selou uma aliança definitiva com aquele povo. Eles deixaram de ser apenas uma multidão de fugitivos para se tornarem uma nação sob a lei de Deus. A história de Israel no deserto é o retrato fiel da nossa própria luta entre a memória do milagre e a dor da necessidade, provando que o maior milagre não é apenas sair do Egito, mas deixar que o Egito saia de dentro de nós através da confiança no invisível. Se você assistiu até aqui, é porque gostou desse caso. Deixe um comentário dizendo "Eu assisti até aqui", para que eu possa te conhecer
e saber quem realmente gosta das histórias aqui do canal. Se esse relato tocou seu coração e te ajudou a entender que as provações são ferramentas de preparação, deixe o seu gostei. Não guarde essa mensagem apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que pode estar passando por um momento de amargura e precisa saber que a água doce está logo adiante. Até a próxima história. A calmaria de Elim, com suas 12 fontes de água e 70 palmeiras, logo ficou para trás, transformando-se em uma lembrança distante, enquanto os pés do povo de Israel voltavam a afundar na areia escaldante do deserto de Sim. Fazia exatamente um mês que haviam deixado o Egito, e o entusiasmo dos milagres do Mar Vermelho estava sendo sufocado pelo barulho persistente do estômago vazio. A fome não é paciente, ela corrói a fé e distorce a memória de forma cruel. Homens e mulheres, carregando seus filhos nos braços, começaram a olhar para Moisés e Arão com olhos pesados de acusação. O deserto não perdoa, e para aquela multidão exausta, a liberdade estava começando a parecer um castigo muito pior do que a escravidão que deixaram para trás. A tensão no acampamento subiu como o calor do meio-dia, transformando o cansaço em uma revolta aberta que ameaçava a liderança de Moisés. Confira se já é inscrito neste canal para continuar aprendendo com histórias bíblicas como essa. A multidão se juntou em um coro de reclamações que ecoava pelas rochas áridas. Eles não falavam mais da libertação, mas das panelas de carne que deixaram no Egito. Diziam abertamente que teria sido melhor terem morrido pelas mãos do Senhor na terra da escravidão, onde pelo menos tinham pão até se fartar, do que serem levados àquele lugar isolado para morrerem de inanição. O dilema era humano e desesperador, como manter a confiança em uma promessa, quando o corpo padece de fome e o horizonte não mostra sinal de alimento? Moisés e Arão sentiam o peso daquela pressão psicológica. Eles sabiam que não tinham comida para dar a milhões de pessoas, e as queixas do povo não eram apenas contra eles, mas contra o próprio Deus. A situação chegou ao limite quando a murmuração se tornou generalizada, atingindo o coração da estrutura daquele povo recém-formado. Se você sente que Deus também conhece as suas necessidades mais profundas, comente agora a frase: Senhor, sustenta a minha fé no deserto. A resposta divina veio carregada de glória e de uma provisão que desafiava a lógica da natureza. Deus anunciou a Moisés que faria chover pão do céu para testar a obediência do povo. Naquela mesma tarde, um fenômeno impressionante aconteceu. Uma nuvem imensa de codornizes voou baixo e cobriu todo o acampamento, fornecendo carne para todos. Mas o milagre mais fascinante estava guardado para a manhã seguinte. Quando o orvalho que cobria o solo se evaporou, algo fino e em forma de escamas apareceu sobre a superfície do deserto. Os israelitas caminhavam entre as tendas, confusos, perguntando uns aos outros: o que é isto? Eles nunca tinham visto nada igual. Moisés explicou que aquele era o pão enviado pelo Senhor. O maná, como foi chamado, era branco e tinha o gosto de bolos feitos com mel. Ele deveria ser colhido diariamente, a porção exata para cada família, sem sobras para o dia seguinte, ensinando-os a depender da provisão diária e constante, sem acumular por medo do futuro. A jornada seguiu sob essa nova rotina de milagres, mas o deserto continuava a testar os limites da paciência humana. Mesmo com o maná caindo todas as manhãs, a confiança era frágil. Quando chegaram a Refidim e novamente não encontraram água para beber, a sede provocou uma nova crise de fúria. O povo chegou a cercar Moisés, prontos para apedrejá-lo em meio ao desespero da desidratação. Sob a ordem de Deus, Moisés feriu a rocha em Horebe com seu cajado diante dos anciãos, e dela brotou água em abundância para saciar a sede de todos. Ali, o lugar recebeu o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda e porque testaram ao Senhor, questionando se ele estava ou não no meio deles. A história de Israel no deserto mostra que a provisão divina sempre chega, mas o coração humano frequentemente vacila diante da demora e da dificuldade. Se você assistiu até aqui, é porque gostou desse caso. Deixe um comentário dizendo: eu assisti até aqui, para que eu possa te conhecer e saber quem realmente gosta das histórias aqui do canal. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa fortalecer a confiança no cuidado diário de Deus. Até a próxima narrativa. José não conseguiu mais se segurar diante de todos os que o serviam. Ele ordenou que todos saíssem da sala, e quando ficou sozinho com seus irmãos, chorou tão alto que os egípcios no palácio ouviram. Com a voz embargada, ele finalmente revelou o segredo que guardou por anos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo?
O silêncio que se seguiu foi absoluto. Seus irmãos ficaram paralisados, aterrorizados ao perceberem que o homem mais poderoso do Egito era o mesmo menino que eles tentaram matar e depois venderam como escravo. Eles esperavam a morte, mas José os chamou para perto. Ele não tinha ódio no olhar. Ele explicou que, embora eles tivessem planejado o mal, Deus transformou tudo em bem para salvar a vida de muitos. José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família. O reencontro foi marcado por lágrimas de um pai que passou décadas acreditando que seu filho favorito havia sido devorado por feras. Eles se estabeleceram na melhor parte do Egito, em Gósen. Mesmo após a morte de Jacó, quando os irmãos de José temeram que a vingança finalmente chegaria, José os confortou novamente. Ele chorou ao ver que eles ainda duvidavam de seu perdão, e reafirmou que cuidaria de cada um deles e de seus filhos. José viveu até os 110 anos, vendo seus netos e bisnetos crescerem. Antes de morrer, ele fez o povo prometer que, quando saíssem dali, levariam seus ossos de volta para a terra prometida. Ele morreu em paz, deixando o registro de que nenhuma traição humana é capaz de anular os planos de Deus. Se você assistiu até aqui, é porque gostou desse caso? Deixe um comentário dizendo "Eu assisti até aqui", para que eu possa te conhecer e saber quem realmente gosta das histórias aqui do canal. Se essa história tocou você, deixe seu like para ajudar o canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma mensagem de esperança hoje.